E aí, meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção de PET. Sexto ano, semana 2, PET 5, língua portuguesa. Mas antes de nós entrarmos nas explicações e nas correções, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou com seus colegas? Já ativou o sininho? Com o sininho você recebe todas as nossas notificações. Assim que a correção, que a explicação entrar no ar, você já é informado. Se não, faz isso agora. Custa muito pouco tempo. Essa nossa gravação, ela dura um tempão, até eu preparar as respostas, fazer as edições, gravar, publicar, demora um baita de um tempo. Agora, para você clicar no botão inscrever, isso não gasta nem um minuto, tá certo? Se inscreveu? Tá comigo? Vamos para a explicação e para a correção. Nós temos aqui o primeiro texto, que é uma lenda que tem por título Lenda da Cobra Grande. Vamos ler esse texto? Numa tarde, banhava-se no rio uma moça muito bonita. Enquanto ela lavava o rosto, sentiu que alguma coisa dentro da água passou por suas pernas, mas não ligou. Passado algum tempo, a moça ficou grávida. Quando deu à luz, teve uma grande surpresa. Nasceram 2 filhos, um menino e uma menina. Mas não eram crianças, eram 2 cobras. A moça ficou atordoada. Foi procurar o pajé que vivia na floresta. Somente ele poderia ajudá-la. Assim que o pajé avistou a moça, ele gritou: "Jogue essas criaturas no rio! De onde vieram?" Antes de jogar as cobras na água, deu-lhes um nome: Norato e Maria Caninana. Em seguida, atirou-as no rio Amazonas. Lá, elas foram crescendo livres e chegaram a 10, 20, depois 30 metros. Tinha uma pele negra e grossa, com pintas amarelas e 2 enormes olhos que pareciam faróis de caminhão. Norato tinha um bom coração. Ajudava os barqueiros que ficavam perdidos no meio da neblina a encontrar o caminho de volta. Se tinha crianças que não sabiam nadar no rio, ele ajudava. Afastava os jacarés que queriam atacar as pessoas, mas a Maria Caninana era muito cruel. Afundava as embarcações, mordia crianças, afastava os peixes, prejudicando a pesca e deixando os moradores ribeirinhos com fome. Norato tentou impedir as maldades da irmã e os 2 acabaram brigando. Dizem que Norato matou Maria Caninana, mas ninguém sabe. O que se sabe é que Norato queria desfazer o feitiço que o tinha transformado em cobra. Queria ser um moço e descobriu uma forma de fazer isso. Nas noites de lua cheia, ele arrastava-se para a margem do rio e rastejava-se pelos bancos de areia até sair da água. Saía de dentro daquela pele de cobra como um lindo rapaz. Nessas ocasiões, procurava as festas que aconteciam ao longo do rio. Conversava com as moças, mas nunca dizia de onde vinha nem para onde ia. Só dizia seu nome. Mas antes que o primeiro galo cantasse, voltava a ser cobra. Pois bem, nós temos aqui a lenda da cobra grande e nós vamos nos ater às atividades da matéria. Primeira, sobre o que trata essa lenda? Essa lenda está tratando sobre a cobra grande. E por que dizemos que o texto é uma lenda? Por ser uma narrativa fictícia, fruto da imaginação popular. Então, a lenda, ela é uma narração, só que fictícia. Ela é criada, ela é imaginada, ela é inventada. Tá certo? Ô tio, eu coloquei uma resposta diferente. Eu não coloquei a cobra grande, eu coloquei os 2 irmãos, as 2 cobras. Tudo bem.
a gente pode ter algumas variações nas respostas, tá certo? Número 2. Quais as características de Norato? Então, a gente precisa aqui ver as características do Norato e a da Maria Caninana. Algumas características são dos dois. Quer ver? Vamos olhar lá no texto, que vocês vão perceber isso que eu estou falando. Tinham uma pele negra e grossa, com pintas amarelas e 2 enormes olhos. Quem é que tinha essa pele negra e grossa? Todos os dois. Então eu coloquei aqui, pele negra e grossa, pele negra e grossa. Pintas amarelas, pintas amarelas. Olhos grandes, olhos grandes. Ele era comprido, ela era comprida, eles tinham 30 metros. É uma característica, não é? Daqui para cima, são características comuns tanto ao Norato quanto à Maria Caninana. Então, daqui para cima é a mesma coisa. Agora, aqui nós temos uma diferença. Porque, por um lado, o texto nos diz que o Norato ele tinha um bom coração. Olha só, bom coração, tá vendo? E a Maria Caninana, ela era, segundo o texto, muito cruel. Então, aqui é uma característica do Norato, bom coração. Uma característica da Caninana, cruel. Uma característica que ele tinha era de ser um lindo rapaz. O Norato, ele se transformava na lua cheia em um lindo rapaz. Então, eu coloquei isso também como uma característica do Norato. Tá certo? Nossa próxima questão é a seguinte: de qual região do Brasil trata-se essa lenda? E eu coloquei aqui a região norte. Mas, tio, por que o senhor disse que é da região norte? Olha aqui que detalhe interessante. A história se passa lá no Rio Amazonas, aonde essas cobras foram jogadas. Então, provavelmente essa história é uma história de onde fica o Rio Amazonas, que fica em qual região do nosso Brasil? Na região norte. Pergunta de número 4 é uma pergunta pessoal. Você aí, você conhece outras lendas? Eu conheço, eu coloquei as que eu conheço. Olha só, Negrinho do Pastoreio, Boto Cor-de-Rosa, Mula Sem Cabeça, e aí você podia lembrar do Lobisomem e de tantas outras, do Saci Pererê, da Curupira, tá certo? A resposta é pessoal. Eu aqui coloquei algumas. Se você conhece essas também, você pode colocá-las. Atividade de número 2. Nós temos aqui um outro texto e nós vamos responder algumas questões desse texto. É uma tirinha. É uma pequena história, um pequeno quadrinho. Ele é resumido, nós temos só 3 quadrinhos. Está aqui o neto e a avó. E o neto vira para a avó e diz assim: Ei, vó, a senhora leu o meu livro? Vê. E o que achou? Mais útil do que eu imaginava. Ok, vamos tentar entender a história. O neto ele foi lá empolgado falar com a avó se ela tinha visto o livro. Quando a gente olha aqui a feição do rosto da avó, ela não estava assim muito satisfeita com o livro, não. Não foi um livro que ela gostou. Ele todo empolgado, e o que achou? Olha a cara dela aqui de desânimo. E aí ela responde: mais útil do que eu imaginava, porque olha aqui, usou o livro não para ler, usou o livro como um calço para a mesa, para equilibrar os pés da mesa que eram de tamanhos diferentes. Geralmente a história em quadrinho ou as tirinhas, elas têm uma surpresa reservada no último quadrinho. Ela quebra uma expectativa. Você está esperando que ela vai falar uma coisa, chega no último quadrinho e fala aquilo que você não está esperando. E aí é que muitas vezes nós temos o humor da tirinha. Aqui no caso a gente estava esperando dela falar que tinha visto o livro, que ela tinha lido o livro. E aí quando ela diz mais útil do que imaginava, a gente imaginando que foi útil por conta da leitura, mas não, foi útil para escorar a mesa da casa dela. Tá certo? Dito isso, vamos para as nossas 2 questões dessa tirinha. A primeira:
O termo que contém ironia, o que é ironia? É você falar uma coisa quando na verdade você está querendo falar outra. Eu pego um aluno, por exemplo, que não quer saber de estudar e eu digo, nossa, que aluno exemplar, hein? Eu estou falando uma coisa, mas na verdade eu estou querendo dizer outra. Isso é ironia. Onde que nós temos a ironia no texto? Nós não temos a ironia quando o garoto chega, ei vó, a senhora viu o meu livro? Aí beleza. Quando a avó disse, vi, também não houve ironia ali, ela viu mesmo. Quando ele pergunta empolgado, e o que achou? Também não. Mas quando a vovozinha fala, nossa, ele era mais útil do que eu imaginava. Ela sabia o que ele estava querendo dizer, mas ela respondeu com ironia. Então, letra D. Número 2. Para qual finalidade se espera que um livro sirva? Por qual motivo a avó deu outra utilidade ao livro? Vamos lá. A primeira pergunta, que o livro seja fonte de conhecimento, de prazer e de distração. Isso é o que a gente espera do livro. Que seja algo que venha trazer informação pra gente, conhecimento, que venha trazer até prazer. É gostoso ler, não é? Você imagina, você dá asas, você parece que entra na história. Livro serve para isso. Para distrair, para dar prazer, para dar conhecimento. Só que, quando a gente observa aqui o que aconteceu nessa história, parece que não foi bem isso que aconteceu com aquela avó. Pelo contrário, pela face que ela demonstra aqui, ela não gostou do livro. Então usou ele como um calço, como um suporte para o pé da sua mesa. Tá bom? Agora a pergunta é, por qual motivo que ela deu outra utilidade ao livro? Provavelmente porque ela não gostou do livro. Ela achou que aquele livro não prestava. Beleza? Vamos então agora para o nosso último texto, na nossa explicação e a correção, que é um texto dramático. O que é um texto dramático? Um texto dramático é um texto escrito para ser encenado. É um texto escrito, às vezes, para uma novela, para uma peça teatral, alguma coisa que esteja ligado à encenação, que envolva atores. E o texto dramático ele tem algumas características diferentes. Ele não é aquele texto narrativo que nós estamos acostumados. O texto dramático, ele vem aqui, olha só, com o nome daqueles que vão representar. Dá uma olhada aqui, olha, Polegarzinho, Ladrão 1, Ladrão 1, Ladrão 2. E é interessante que vem o nome e na frente vem uma fala. Por que vem uma fala? Porque aqui eu estou indicando que esse personagem aqui, esse ator que vai representar o Polegarzinho, vai dizer o que está logo ali na frente. Uma outra característica do texto, para que as pessoas possam se situar, é que nós temos algumas explicações chamadas rubricas. Uma delas é essa aqui, olha só, olha. Próximo dali, 2 ladrões observam. Isso é uma dica para quem estiver atuando, encenando, saber o que eles têm que fazer durante aquela cena. Tá certo? Então vamos lá. A primeira pergunta está dentro do que a gente acabou de falar. O que diferencia o texto dramático de um conto ou de outras narrativas? Eu coloquei aqui algumas características que diferenciam. A primeira delas, o texto dramático é preparado para ser encenado. Ou seja, nós vamos ter atores que vão representar a história. O texto narrativo ou conto que nós estamos acostumados é um texto que é preparado para ser contado. Nós temos aí um narrador que vai contar uma história. O texto dramático nós temos atores que vão encenar.
Então, olha só, o texto dramático é preparado para ser encenado e, por isso, ele possui um texto secundário com orientação para os atores. Eu já falei para vocês, o texto secundário é aqui, ó, polegarzinho, ladrão 1, ladrão 2. Tudo isso aqui é o que nós chamamos de texto secundário, que serve para orientar quem vai representar. Ele possui pouca participação de um narrador. Vocês já repararam isso? Toda peça, ela tem muita participação dos personagens, mas pouca participação de um narrador. Numa história contada, a gente tem um narrador o tempo todo falando: era uma vez, Chapeuzinho Vermelho, e ela morava na sua casa junto da sua mãe. Certo dia, a mamãe chamou o Chapeuzinho. Isso tudo foi o narrador. Agora, olha para o nosso texto dramático aqui, ó. Nós não temos praticamente fala nenhuma do narrador, exceto cá no finalzinho do texto. Então, é uma outra diferença do texto dramático de outras narrativas. Tá certo? Número 2. Na peça teatral, o público verá o polegarzinho? Por quê? Eles não vão ver. Primeiro, porque Polegarzinho é um personagem do tamanho de um polegar, por isso que ele tem esse nome, Polegarzinho. E não existe um ator desse tamanho. Então, como que eles estão fazendo? Eles vão fingir que tem um ator ali, e ele vai estar dentro da barriga da vaca. Como que ficou a resposta? Na peça teatral, o público verá Polegarzinho? Não. Por quê? Porque o público verá apenas uma vaca e provavelmente quem fará o papel de Polegarzinho falará em local escondido para que seja apenas ouvido. Isso porque essa personagem é do tamanho de um polegar e não existe ninguém desse minúsculo tamanho para representar. Tá certo? Questão número 3. Quem são os personagens desse texto? E aí, galera? Quem que são os personagens? Nós temos, ó, Polegarzinho, ladrão 1, ladrão 2. Esses são os nossos personagens. Agora, a segunda parte diz assim: transcreva um trecho do narrador no texto. Tudo isso daqui que vocês vão ver em verde são os atores. Nós não temos aqui a participação do narrador. Ó. Isso aqui é um diálogo direto. Tá certo? Inclusive, essa é uma das características que a gente colocou ali. Ó. Possui pouca participação de um narrador e tem muitos diálogos, que é o discurso direto. Aqui, essa parte aqui que eu coloquei em verde é toda de discurso direto. Só que depois nós temos a fala do narrador. Tem que transcrever, olha só, então vocês vão copiar o trecho. Eu não copiei o trecho, mas eu destaquei o trecho aqui, ó, para que vocês possam passá-lo para o lado de cá. Os ladrões roubaram a vaca e também o polegarzinho, que continuava a berrar desalmadamente dentro da barriga do animal. Em seguida, dirigiram-se para a cidade, onde planejavam exibir publicamente a vaca falante. Pronto, transcrevi um trecho do narrador, tá certo? Pergunta de número 4. Em que local se passa o enredo desse texto? Provavelmente no campo, num pasto, porque o que tinha lá? Uma vaca. O lugar que a vaca fica é o campo. E outra dica que nós temos na encenação é que eles falaram assim, ó, vamos pegar essa vaca e vamos levá-la para a cidade. Então ela estava no campo e ela seria levada para a cidade. Só uma curiosidade, nos nossos textos dramáticos, geralmente a gente tem a descrição dos cenários. Nesse em particular, nós não temos, mas geralmente tem entre parênteses
a descrição, cenário, um campo com um moinho, ou com um celeiro, ou com uma cerca. Nos textos dramáticos, geralmente vem essa explicação de como é o cenário. No nosso caso aqui não veio. Então a gente vai responder em cima daquilo que a gente pôde observar. Beleza? Dito isso, tranquilo, tá aí a nossa correção. Uma boa semana. Até a próxima.